dia, meus amores, como é que vocês estão, gente? Que legal, chegou segunda-feira. Como foi que vocês passaram o final de semana? Conta aí pra tia como foi que passaram. Olha, espero encontrar todos vocês muito bem, tá certo? Mas vamos agradecer ao Senhor pelo final de semana que Ele nos deu, pelo dia que Ele está nos dando hoje, coisa boa. Fecha os teus olhinhos, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém! Que coisa boa! Chegou segunda-feira e hoje nós vamos ter aula de português, tá certo? Vamos ter o livro de reforço e vamos ter também caligrafia, tá certo? Português, livro de reforço e caligrafia. Gente, as páginas que vocês irão fazer de português estão nas páginas 78 a 81, tá certo? 78 a 81. E o assunto de hoje, nós iremos falar sobre, vai ser ortografias, palavras com L e palavras com U, tá certo? Palavras com L e palavra com U. As letras L e U, quando aparecem no final das palavras, possuem o mesmo fonema, ou seja, possuem o mesmo som, né? Então, se aparecer uma palavra com U no final da palavra ou com L, o fonema é o mesmo, ou seja, o som que eu escuto vai ser o mesmo. E como saber se uso L ou U? Como é que a gente vai saber se usa uma ou a outra, o L ou U? Então, vamos lá. Gente, ó, eu uso quando uma palavra significa uma ação, termina com U, tá certo? Como assim? Vamos lá. A palavra viajou, beijou, jogou, falou, assou, terminou, ganhou, afinou, jurou, pensou, mentiu, perdeu, morreu. Então, todas essas palavras é uma ação, ou seja, todas essas palavras são um verbo. Então, se a palavra significa uma ação, e o que é uma ação? É aquilo que a gente faz, tá certo? Ação é um verbo, é aquilo que nós fazemos. Então, o que foi que ele fez? Viajou. Viajou é com U. O que foi que ela fez? Beijou. Beijou é uma ação. Então, se beijou é uma ação, eu escrevo no final da palavrinha U. Jogou. O que ele fez? Jogou. Jogou é uma ação, tá certo? Então, quando uma palavra significa uma ação, então essa palavra ela termina com U e não com L, tá certo? Quando for uma ação, termina com U e não com L. Quando não for uma ação, o que acontece? Aí vai terminar com L. Como assim? Anel. Anel é uma ação. O anel é uma ação? Não é. Anel, legal, jornal, final, pastel, sol, canal, plural, atol, juvenil. Então, se não for uma ação, estas palavras vão terminar com L, tá? Mas nós podemos verificar também se ela vai terminar com L ou com U, fazendo o plural dessas palavras, tá certo? Então, como assim, tia? Se você está em dúvida, eita, estou em dúvida. A palavra que terminar com U, ela vai indicar uma ação, né? Tá certo? E a palavra que termina com L, ela não é uma ação. Então, como é que eu vou saber? É só você verificar o plural das palavras, tá certo? Se o plural dessa palavra terminar com S, aí eu uso U. Se o plural terminar com IS, aí eu vou usar L, tá certo? Então, vamos ver algumas palavrinhas aqui.
Ó, quando usar o nas palavras, quando essa palavra significa uma ação, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, eu tenho a palavra aqui, ó, viajou, tá vendo? Qual é a outra palavrinha mesmo que tem aí? Vamos lá. Viajou, beijou, jogou, ó, ganhou, né? Ganhou, pensou, ó, perdeu, morreu, falou. Então aqui eu tenho, tá certo? As palavrinhas que terminam com U, algumas palavrinhas que terminam com U. Por quê? Porque temos então os verbos, temos então uma ação. Então se eu tenho uma ação, o que significa que eu escrevo a minha palavrinha com U, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, viajou é uma ação, beijou é uma ação, jogou é uma ação, ganhou é uma ação, pensou, ó, perdeu, morreu, falou. Então, se é uma ação, eu escrevo com U, tá certo? Uma ação eu escrevo com U. Mas se por acaso eu estiver em dúvida, é só eu fazer o plural, tá certo? Porém, nós temos também, se o plural ele termina com IS, a palavra termina com L. Se eu estou em dúvida, mas como assim? Legal, legal, é com L ou é com U? E aí, estamos em dúvida, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora olhar o plural. Então, qual o plural de legal? Legais. Então, se termina com IS, esta palavra, ela escreve com L. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, legal, legais, sinal, sinais. Olha a terminação dela, IS, ó. Anel, anéis, olha a terminação. Canal, ó, canais. Jornal, jornais. Final, finais. Funil, funil, funis. Tá certo? E todas essas palavras aqui, elas não são ação. Não é uma ação, tá certo? Então, não é uma ação. Se não for uma ação e terminar com IS, o plural for IS, eu escrevo com L, tá certo? Não é uma ação, tá? E o meu plural termina com IS, então eu escrevo essa palavra com L. Tá certo, meus amores? Porém, toda regra tem uma exceção, não é isso? Então, você pode dizer assim, mas tia, como é que a senhora disse que todas as palavras terminada com U é uma ação? Mas aí eu olhei e vi que a palavra chapéu escreve com U. Mas chapéu não é uma ação, chapéu é um objeto. É por isso que a tia está dizendo, toda regra tem uma exceção. E quando você deparar com essa palavra, por exemplo, chapéu, não é uma ação, mas tia disse que toda palavra com ação termina com U. Se toda palavra for uma ação, vai terminar com U. Mas chapéu não é. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o plural desta palavra. Se o plural terminar com S, presta bem atenção. Se o plural terminar com S, esta palavra escreve com U, tá certo? Eu só escrevo IS se a minha palavra terminar com L. Mas se você escreveu a palavra chapéu, e aí você está em dúvida se é com L ou é com U, você vai fazer o plural. Se esse plural terminar apenas com S, aí você vai escrever com U, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, chapéu, mingau, baú, pau. Aí você vai dizer, tia, nenhuma dessas palavras aqui são ação. Não é mesmo, não é uma ação. Mas aí a gente vai tirar
A dúvida é quando a gente vai fazer o plural dela, não é isso? Porque toda regra tem uma exceção. Então, ó, chapéu, chapéus. Viu que terminou apenas com S? Ó, mingau, mingaus. Baú, baús. Pau, paus. Tá certo? Então, terminou apenas com S. Eu escrevo esta palavrinha com U. Tá certo, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesitinho. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro quesito. Vamos para o nosso primeiro quesitinho. Vamos fazer 78, tá certo? Vamos lá. A tia vai ler um texto aqui, tá certo? Eu fiz de papel dobrado um barquinho. Naveguei, fiz um chapéu de soldado e soldadinho. Marchei, fiz avião, fiz estrela. Embarquei dentro, voei. Agora fiz um brinquedo, o melhor com que já brinquei. Guardei no papel dobrado o primeiro namorado. O seu nome eu inventei. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro quesito. Em cada um dos grupos de palavras há uma incorreta. Identifique-a e reescreva corretamente, tá certo? Então aqui eu tenho lá. Eu tenho a pulseira, pulso, maldade, ouro, azul. Tá certo? Então, cada uma dessas palavras, cada uma delas tem uma errada. Você vai identificar. Letra B. Quais dessas palavras estão erradas? Colchão, flauta, jogou, funil, calção. Letra C. Ouvido, moldura, farol, pouco, selvagem. Letra D. Alcateia, saudação, golpe, cacau, alpiste. Letra E. Besouro, avental, ventou, degrau e jaula. E aí você irá identificar as palavras que estão escritas de maneira incorreta, tá certo? E vai escrever ela corretamente, seguindo aquelas dicas que a tia falou, tá? Segundo quesito. Coloque as palavras do quadro em ordem alfabética. Então, aqui eu tenho um quadro com várias palavras, tá? Aula, ouro, audição, talco, caldo, soldado, astronauta, palma, balde, várias palavras. Você vai colocar essas palavras em ordem alfabética. A gente sabe que ordem alfabética, qual é a primeira letra do alfabeto, né? Terceiro quesito. Bora pro terceiro. Complete as palavras abaixo com L ou com U. Então, aqui eu tenho várias palavras. Anzol, mingau, roxinol, pincel, nasceu, grau, bacalhau, polvo, céu, aula, carretel e pulga. Então, eu tenho várias palavras, você vai colocar L ou U, tá certo? Quarto quesito. Bora lá. Desembaralhe as letras e escreva as palavras que você formou. E aqui eu tenho A, B, C, D, E até o F, tá certo? E você vai desembaralhar e vai ver as palavras que formam, tá certo? Quinto quesito. Pesquise no dicionário e escreva a diferença entre as palavras a seguir. Então, aqui eu tenho cauda com U e eu tenho cauda com L. Você vai pesquisar e você vai escrever a diferença entre cauda com U e cauda com L, tá certo? Vamos para a nossa página.
Vamos lá para... Vamos parar um texto. Presta atenção. Agora a gente vai começar do início, porque nós vamos fazer a interpretação de texto, tá certo? Vamos lá. Vamos ler com a tia? Bora lá. O texto, a leitura do texto é Sapo Contente. O sapo, humilde, frio, pobre, feio, sabe como cantar e contentar-se com a sua vida. A onça, que é forte, vistosa, imponente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Não podendo compreender como o sapo vivia contente, ela, sendo uma criatura melancólica, foi ao charco perguntar ao batráquio o segredo da satisfação íntima e do conformismo natural. Ora, camarada onça, o segredo é gostar do que a gente é. Simples assim. Não do que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a sua natureza e tratar de ser rico. Ser rico? E como pode a gente ser rico? Sendo alegre, camarada. Alegria é riqueza. Olha, tá vendo? A gente precisa se contentar com o que nós somos, com o que nós temos, né? Nunca querer o que os outros querem, mas se alegrar com o que a gente é. Por quê? Porque a alegria é uma riqueza. E quem está alegre... Bora lá, gente. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó, no primeiro quesito, vai ser o estudo do vocabulário, tá certo? Aqui nós temos o vocabulário de afamado, o que é afamada, o que é batráquio, charco, conformismo, contentar-se, imponente, melancólica, rosnando e vistosa. Aqui tem todo o significado no vocabulário, tá certo? Então, primeiro quesito vai ser estudo do vocabulário. O que é que vocês vão fazer? Reescreva a frase do quadro substituindo as palavras destacadas por seus sinônimos. Você pode procurar palavras de sentido semelhantes, tá certo? No dicionário. Então, aqui eu tenho a onça, que é forte, vistosa, imponente, afamada, vive mal-humorada. Inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Então, aqui tem palavras que estão em negrito e você vai dar o significado delas, tá certo, meus amores? Segundo quesito. Escreva frases com os antônimos das palavras que seguem. Melancólica, qual é o antônimo de melancólica? Conformismo, qual é o antônimo? O antônimo é sempre o contrário das palavras, né? O sinônimo, quando você vai dar um sinônimo, a gente sabe que é um sentido semelhante. São palavras semelhantes, tá certo? Já o antônimo são palavras diferentes. Então, qual é o antônimo de melancólica? Qual é o antônimo de conformismo? E aí você vai dar o antônimo destas palavras, tá certo? Que são significados diferentes. Terceiro quesito. Terceiro, associe as palavras e as imagens corretamente e escreva a definição de cada uma. Então, aqui eu tenho 1, batráquio, 2, charco. E aí você vai dizer, tá certo? A definição de cada palavrinha de batráquio e de charco. É só você olhar no vocabulário. No vocabulário, tá? Quarto quesito. Risque em cada grupo de palavras aquela que não possui sentido relacionado ao da palavra em destaque. Então, aqui eu tenho batráquio. Você vai olhar no vocabulário, tá? O que é batráquio? Aí você já sabe o que é. Então, você vai arriscar
apenas aquela palavra que não possui sentido relacionado a batráquio, a charco, a conformismo, afamada, a rosnar e melancólica. Tá certo, meus amores? Agora nós vamos para o primeiro novamente, porque nós vamos para a página 81, tá certo? E aí vai ser o estudo do texto, aquele texto que a gente leu. Primeiro, o texto lista diversas diferenças entre o sapo e a onça. O que o sapo faz que ela não sabe fazer? Aí você vai responder. Segundo, quais são as características do sapo e as da onça? E aí você vai também fazer. Terceiro, apesar de ser características que podem ser consideradas superiores às do sapo, a onça não parece mais feliz. Por que será? Quarto quesito. Quem a onça foi procurar para entender como o sapo poderia ser tão feliz? Ela foi procurar alguém, né? Quinto quesito. Que conselho ela recebeu? Aí você vai copiar abaixo, tá? Sexto quesito. A que riqueza se referia o conselheiro? Ele referia-se a que riqueza? Sétimo quesito. Você aprendeu algo com essa história? O quê? O que você aprendeu, né, sobre essa história? Você aprendeu algo? Aí você irá responder embaixo, tá? Oitavo quesito. Representa o seu personagem favorito de acordo com o estado de espírito descrito no texto. E aí você vai fazer esse desenho, representar o seu personagem favorito. Tá certo, meus amores? Gente, esse aqui foi o nosso livro de português, tá certo? Com as páginas, ó, 78 a 81. Vamos agora ver o livro de reforço. Vamos ver quais seriam essas páginas. Tá certo? Do livro de reforço. Gente, reforço. Nós iremos fazer as páginas 117 e 118. Tá bom? Reforço 117 e 118. A tia vai tirar aqui, né? Para não atrapalhar. Vamos começar com o nosso primeiro quesito de reforço. Vamos lá. Página 117, é uma leitura. E eu quero que vocês leiam comigo. Vamos ler com a tia. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de azul todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Aí esse é o nosso primeiro quesito, né? Esse texto, o que é que você vai fazer? Você vai retirar palavras do texto para preencher o quadro. Então, eu quero que vocês coloquem, retire do texto palavras terminadas com L e palavras terminadas com U, tá certo? Segundo quesito. Vamos para o segundo. Pesquise o significado das palavras abaixo e faça a correspondência. Então, aqui eu tenho mal com U e mal com L. Aí eu quero saber, eu quero que você pesquise, mal com U ou mal com L é o oposto do bom, é o oposto do bem, e aí você vai fazer essa pesquisa, tá? Terceiro quesito.
Vamos para o terceiro. Combine as formas e as sílabas pintando-as da mesma cor e escreva as palavras que você formou. Então, aqui tem várias formas, tá certo? Várias formas. E você vai combinar essas formas e as sílabas pintando da mesma cor e escrevendo as palavras que você formou. Tá certo? Aqui, ó. Tá bom? Você vai fazer aqui. Tá certo, meus amores? Gente, esse aqui foi o nosso livro de reforço, tá certo? Com as páginas, ó, 117 e 118. Vamos ver agora a gramática. A tia vai tirar. Vamos ver gramática. O que é que nós vamos fazer em gramática? Gramática, nós iremos fazer as páginas 36 e 37, tá certo? 36 e 37. Nós vamos... são palavras com S e SS, né? Que a tia já tinha explicado, né? Na unidade passada. E aí... nós vamos ler o texto, ler aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Quem inventou a bússola? Quem foi? Acredita-se que esse instrumento foi inventado dos chineses. As primeiras referências ao seu uso na Europa apareceram no século XII, mas ela já existia na China há cerca de 1500 antes de Cristo. As primeiras versões tinham uma espécie de colher colocada sobre o prato, mais tarde substituída por agulha. A bússola funciona porque ímãs ou pedaços de ferro que tiveram contato com esses materiais por muito tempo, tendo a se alinhar com o eixo norte-sul da Terra, acompanhando o campo magnético do planeta. Sabendo onde estava o norte, ou quase, pois há uma pequena diferença entre o norte real e o norte magnético, os viajantes podiam concluir todas as outras direções. No início do século XIV, o italiano Flávio Goya colocou a agulha sobre um cartão com o desenho de uma rosa dos ventos, que mostrava os diferentes pontos cardeais e facilitava a utilização do instrumento. Tá certo, meus amores? Vamos, né? Quem inventou a bússola? A gente aí ficou meio confuso, né? Não sabe se foi os chineses, a gente não sabe se foi o italiano, né? Mas só sei que essa bússola, ela é muito válida, né? Vamos para o nosso primeiro quesito. Ordene as sílabas para formar palavras. Então, eu tenho aqui várias sílabas e você vai ordenar e vai formar palavras, tá certo? Segundo quesito. Copie as palavras com SS, tá certo? Você vai completar as palavras com SS e depois você vai copiar, tá bom? Terceiro quesito. Leia as palavras abaixo e separe as sílabas. Em seguida, classifique-as quanto ao número de sílaba, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, você vai ler as palavras pêssego, pássaro, massa, massagem, assustado, professora, e aí você vai classificar, tá certo? Quanto ao número de sílabas, se ela é trissílaba, se ela é dissílaba, se ela é polissílaba, se ela é monossílaba, tá certo? Trissílaba, 3 sílabas, não é? Dissílaba, 2 sílabas, tá certo? Polissílaba, 4 ou mais de 4. Monossílaba, 1 sílaba, tá bom? Gente,
Este foi o nosso livro de caligrafia, ó. Tá certo? Com as páginas 36 e 37. A tia vai se despedindo por aqui, ó. Um beijo bem grande no coração, boa aula. Tchau, até amanhã.